Fala aí, antenado, seja muito bem-vindo ao nosso canal Verdade Consciente. Eu me chamo Cris e vou estar acompanhando vocês até o fim do vídeo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, vamos direto para o que interessa. Bom, meus caros, e a pedidos, vamos fornecer para vocês, é claro, a informação de quando, onde e como surgiu a lenda do Rancho Skinwalker. Pois é, muita gente fala a respeito desse local e ninguém sabe explicar o porquê, mas é claro que não sabe. Existe uma história bem sinistra em relação a isso e é claro, vamos contar para vocês agora. A partir de 1700, existiram aí alguns missionários que estavam indo de um lugar para o outro e um deles resolveu ir até Utah, onde se localizava a tribo Navajo, exatamente no local chamado Skinwalker, onde se localiza o rancho Skinwalker. Beleza. O que aconteceu? Em 1775, houve o primeiro relato de um evento sobrenatural nesse local. Esse missionário foi lá para poder converter os índios e blá blá blá, viu que não devia, foi lá, relatou e, meus caros, a partir daí, alguns anos depois, os homens brancos começaram a se aproximar dos índios navajos. Olha aqui, amiguinho, tem um paninho, tem um reloginho, tem um brinquedinho. E do nada houve um confronto entre os navajos e o homem branco. E por quê? Bom, meu caro, a história não é muito clara em relação a isso, visto que a terra não era rica em nada, não tinha riquezas, não dava para fazer muita coisa naquela terra. Então, por que raios houve o confronto? Pois é, são coisas que a história não conta para você. E você, é claro, não pesquisa. Mas a gente aqui te esclarece o assunto. Mas, seguindo, meus caros, pegaram esses índios e levaram de Utah, nos Estados Unidos, até o México, a pé. Chegando lá, esse percurso todo ficou conhecido como a Grande Caminhada. E aí, é claro, o homem branco tentou colonizar o local ali chamado Utah. Conseguiu? É claro que não. E por que será? Bom, enfim, meus caros, eles começaram a relatar que haviam muitas coisas estranhas. Eles viam luzes aparecendo do nada, humanoides correndo para lá e para cá. Eles relatavam muitas coisas sobrenaturais. E aí, simplesmente do nada, resolveram pegar os índios, os navajos que eles tinham levado para o México e levar de volta para Utah. E por quê? Nunca se ouviu na história, meus caros, alguém que derrotou uma tribo, uma civilização, seja lá o que for, e de repente devolveu as terras. E não só devolveu, eles deram gado, deram ovelhas, eles deram material para construir casas, eles deram tudo, trataram os navajos como reis. Depois da Grande Caminhada? Por quê? Bom, meus caros, existe aí uma coisa bem pequenininha nesse local, onde todos acham que pode ser um portal. O fato é que foi muita coincidência o homem branco ter derrotado o índio, ter levado para um estado longe pra caramba e depois falado: vamos devolver vocês para a terra de vocês e vamos lhe tratar como os reis? Isso é estranho, não? Se alguém viu algum relato desse na história, por favor, fique à vontade para compartilhar. Mas que tem alguma coisa estranha lá? Tem. E apesar dos navajos dizerem que não, nós não temos o conhecimento do rancho Skinwalker e nada disso, a própria cultura deles fala tudo o que acontece ali. Eles têm essa cultura de seres humanoides surgindo do nada, luzes que simplesmente brotam do chão.
E do nada, do vazio, eles têm aí histórias deles mesmos, de feiticeiros que conseguem se transformar, são metamorfos. Eles conseguem se transformar em qualquer ser que eles quiserem. Por isso, eles andam com penachos na cabeça ou com peles de urso e outros animais, até mesmo com cordões que têm dente de algum animal, como por exemplo um coiote. Eles têm essa cultura. E de onde vem essa cultura, meus caros? Não só isso, meus caros. Eles também falam na cultura deles que existe um ser que desce, procria com as suas mulheres, nascem as crianças chamadas crianças cristais. E depois que essas crianças atingem uma determinada idade, ainda pequenas, esse mesmo ser vem, pega essa criança e leva de volta. Será que isso explicaria por que os navajos não se reproduzem assim como nós aqui, homens brancos? Pois é, meus caros, existe um controle de natalidade lá e tipo assim, eles não têm nenhum anticoncepcional na mão. Nada disso. Mas aqui a gente tem, e olha só como é que a gente procria. Eles não têm. Será que essa história faz sentido, meus caros? Será que o fato das pessoas verem coisas sobrenaturais lá tem a ver com esse portal? E por que será que os soldados não conseguiram habitar o local do Rancho Skinwalker? Será que lá havia um portal onde um dos feiticeiros atravessava e assustava os soldados e que por muita coincidência eles podiam muito bem só ter deixado o local e ido embora? Mas não, eles trouxeram os índios de volta. Entendeu a lógica do raciocínio, meu caro? Isso é história. Isso não é disse-me-disse. Esse confronto houve. A marcha existiu. O fato deles terem trazido os índios de volta também é fato. Mas a história não explica o porquê, só diz que aconteceu. E aí a gente vê o Rancho Skinwalker. E muito mais misterioso do que isso é o fato da Área 51 ser bem próxima ao local. Coincidência? Bom, enfim, meus caros, quando a Base 51 foi montada, todo esse misticismo em relação ao local já havia. Toda essa lenda do Rancho Skinwalker já era conhecida. Então, por que a base foi montada ali? Já que, se observar no mapa dos Estados Unidos, você vai ver que existem vários desertos e lugares não habitáveis que poderiam ser construídos numa Área 51, bem tranquilo, mas não. Foi construído bem próximo ao Rancho Skinwalker, próximo, mas não tão perto que levantasse suspeitas. Mas, enfim, a conclusão é sua, meu caro. O fato é que existe uma estrada que liga Utah até Nevada. Utah é onde fica o Rancho Skinwalker. Nevada é onde fica a Área 51. E essa estrada, que é no meio do nada, é conhecida como a Estrada dos Extraterrestres, porque é o lugar de maior avistamento de UFOs no mundo. Todos os dias e a qualquer momento aparece um objeto não identificado nesse local. Coincidência, meus caros? Bom, existem muitas coincidências, mas é claro que a conclusão é sua, mas os fatos estão aí. E é claro, eu vou ficando por aqui porque o meu nome é Cris. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Verdade Consciente. Até o próximo vídeo. Fui.